Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos o verdadeiro mistério da vida batismal, porque diante daquilo que é a pregação de João Batista, João ele anuncia que aquele que vem depois dele, ele não é digno de desamarrar as suas sandálias. E ele batiza com água, mas aquele que virá batizará com o Espírito Santo. Veja que quando João Batista fala isso sobre Jesus Cristo, ele está querendo dizer que o próprio Cristo virá para nos batizar no Espírito Santo. Batizar no Espírito Santo significa nos imergir, nos mergulhar na vida do próprio Deus, na vida divina. O batismo no Espírito Santo é um grande mistério que nós precisamos aprender a viver, porque o batismo no Espírito é uma experiência de uma convicção verdadeira, uma convicção daquilo que é o caminho proposto por Cristo. Por isso que todos aqueles que são batizados no Espírito Santo, esses não voltam no seu caminho, esses dão a sua vida pelo próprio Cristo, porque o batismo no Espírito é um batismo de convicção, um mergulhar na vida de Deus e permanecer nessa vida de Deus, porque não basta receber um batismo sacramental. O batismo sacramental ele nos purifica e nos insere na vida divina, mas é necessário uma correspondência de liberdade, porque é através da nossa liberdade que nós damos essa abertura para que o Espírito Santo em nós se manifeste e realize essa grande obra de purificação, de iluminação e de união profunda com o próprio Deus. Por isso que depois de João Batista anunciar esse batismo no Espírito que Jesus Cristo irá realizar na vida dos fiéis, ele vai falar, o texto sagrado diz e conta aquilo que é o batismo de Jesus Cristo, o fato acontecido. E aí o evangelista vai dizer: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Veja que Jesus não precisava ser batizado, mas como todos nós, fiéis, devemos participar em profundidade desse mistério da vida do próprio Deus, através de Cristo, porque Ele é o caminho, nós precisamos compreender que Jesus ele quis ser batizado para nos dar o exemplo, para mostrar o que em nós acontece no momento do nosso batismo e qual é o valor e qual o verdadeiro sentido dessa vocação batismal. E aí o evangelista ele relata: logo ao sair da água, viu o céu se abrindo. Ou seja, quando nós somos batizados, nós somos inseridos na vida do próprio Deus, mas também o próprio Deus nos torna capazes de contemplar os seus mistérios. Por isso que essa imagem do céu se abrindo significa justamente isso. Aquilo que é a contemplação dos mistérios divinos. Depois, nós contemplamos também no Sagrado Evangelho
e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. Ou seja, o evangelista compara o Espírito Santo que desce sobre Jesus Cristo como uma pomba. Ou seja, não que uma pomba teria descido sobre Jesus Cristo, mas o evangelista ele usa essa imagem da pomba porque o pombo é uma ave que ela é dócil. Ela desce e convive com outras aves, com as pessoas, em diversos ambientes. É uma ave que ela, de certa forma, ela tem uma sociabilidade. Assim também é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem em nós, mesmo que nós não tenhamos uma vida totalmente purificada, mas o Espírito Santo em nós convive com essas outras dificuldades da nossa vida e vai nos ajudando cada vez mais a vencer essas dificuldades da nossa vida, que são as nossas fraquezas, que são os nossos pecados. O Espírito Santo ele vem em nós como pomba porque ele vem de uma forma dócil. E o Espírito Santo ele não faz estardalhaço, ele se manifesta na docilidade, na simplicidade. Ele vai como que realizando essa obra de santificação silenciosamente na nossa vida. Depois, o texto sagrado também vai dizer: e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Ou seja, depois dessa obra do Espírito acontecendo em Jesus Cristo, o Pai do céu testemunha que aquele que está sendo batizado é o seu Filho amado. Isso também acontece no momento do nosso batismo, porque no momento do nosso batismo nós somos imergidos na água, na vida do próprio Deus, para que nós possamos ser outros Cristos. O Espírito Santo vem sobre nós de forma dócil, de uma forma tão dócil que muitas vezes nós não percebemos essa proximidade e essa infusão do Espírito em nós. E nós também não escutamos o Pai dizendo: Este é meu Filho amado, mas nós temos certeza e convicção disso. Por isso que esse batismo sacramental, ele é essencial para nos introduzir nessa caminhada de um batismo no Espírito. Nesse batismo que depende, como falava, da nossa correspondência, para que assim possa se gerar realmente essa convicção interior do caminho que nós estamos fazendo com Deus. Por isso que o batismo no Espírito, ele ratifica esse batismo sacramental. O batismo no Espírito, ele nos gera mais ainda docilidade ao Espírito Santo. Ele nos identifica cada vez mais a Cristo, porque o Espírito Santo em nós vai nos transformando, nos identificando ao Filho de Deus e vai nos tornando cada vez mais filhos do Pai do céu, para que possamos ser filhos amados, em quem o Pai coloca o seu bem-querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.